Romanos capítulo 8. Nos colocamos em pé mais uma vez. O título da mensagem dessa noite é Para o Nosso Bem. Para o nosso bem. Nem tudo que é para o nosso bem é gostoso. Mas se é para o nosso bem, então serve de bom para nós. É como o remédio. Alguns remédios nós tomamos oralmente e tem um gosto horrível. Mas a mãe ensina o filho que tem que tomar um remédio, porque esse remédio vai fazer bem. É como as verduras, o brócolis, enfim, todas as verduras que às vezes não gostamos, mas é para o bem. Essa noite nós vamos ver algumas coisas que a Bíblia fala sobre o que é para o nosso bem. Vamos ler apenas os versículos 28 e 29 mais uma vez, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler todos juntos o versículo 28, um versículo muito conhecido, mas eu espero que essa noite seja uma bênção na sua vida. Lemos todos juntos, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oremos. Pai querido, nós te louvamos essa noite. Te agradecemos pelo que já tem feito no nosso meio, pela oportunidade de estar aqui. Pai, eu sei que o diabo não quer que nós estejamos neste lugar. Então, certamente haverá muitas oportunidades para distração, talvez o calor, conversas e outras coisas. Mas a minha oração essa noite é que o Senhor possa tirar essas distrações, que cada pessoa possa ter a sua mente focalizada na palavra de Deus. Pai, que o Espírito Santo possa agir aqui no nosso meio, que o Senhor possa me usar apesar das minhas falhas, mas fale através de mim, ó Pai, a cada um de nós, que nós possamos crescer em Ti, aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra. E Pai, é claro que o nosso maior desejo é que o Senhor venha salvar almas essa noite também. Então seja conosco, nós queremos te dar toda a glória e todo o louvor, pois é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado. Podem se assentar. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 falam sobre certas coisas que acontecem em nossas vidas, nem sempre nós entendemos. Mas começa com uma certeza de que o que Deus diz, Ele há de fazer. Veja, em primeiro lugar, a certeza da promessa que tudo que acontece em nossas vidas, aqui de acordo com este versículo, é para o nosso bem. A certeza dessa promessa. O início do versículo 28 diz, e sabemos. Nós podemos ter a certeza absoluta de que o que está escrito na palavra de Deus é a pura verdade. Não há dúvida alguma. Você não precisa pensar, imaginar ou esperar que todas essas coisas contribuem para o bem. Mas nós podemos saber, pois é o que a Bíblia diz. Nós podemos confiar na infinita sabedoria do nosso Deus, amém? Nós podemos confiar no seu grande amor para conosco. Sabemos disso. Nós podemos crer no infinito poder do nosso Deus também. Nós podemos ter a certeza dessa promessa em nossas vidas. Embora às vezes nós pensamos que a nossa vida está fora do controle, mas Deus está no controle. É como um avião que estava viajando e de repente um dos motores pegou fogo e o piloto do avião disse para todos que não havia necessidade de pânico, pois haviam mais 3 motores e o avião funcionaria bem com estes 3 motores. Pouco tempo passou e depois mais um daquelas turbinas dos motores ali pegou fogo e o piloto então disse, não há necessidade de entrar em pânico, nós vamos apenas desviar para uma outra cidade mais próxima, mas vai estar tudo certo. E logo o terceiro daqueles motores pega fogo também. E de repente
os passageiros olhem para fora da janela e vê toda a tripulação de paraquedas. E o quarto motor pegou fogo e veio uma gravação. Não há necessidade de se preocupar. O avião está no autopiloto. Então, às vezes, nossa vida é assim. Nós pensamos que todos os motores já queimaram e nós estamos prestes a morrer. Mas, irmãos, Deus está no controle. Nós sabemos disso. Nós podemos ter a certeza de que as promessas de Deus serão cumpridas. Veja o que diz em Tito, capítulo 1, versículo 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode o quê? Mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Olha, nós sabemos disso, mas às vezes é bom lembrar que Deus não pode mentir. Deus não tem como mentir, Ele é um Deus perfeito. E todas as promessas de Deus, toda a sua palavra será cumprida. Deus é fiel. Veja o que diz em Salmos capítulo 89, no versículo 34. Ele diz: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então hoje essa palavra de Deus diz que nós sabemos, então poderemos ter certeza de que amanhã ela continuará a mesma, pois o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amém? Então podemos ter a certeza dessa promessa, podemos crer no nosso Deus. Lembre-se da promessa, da aliança que Deus fez para com Abraão. Abraão foi prometido que seria pai de muitas nações, e de repente, ele demorou muito tempo, mas a esposa conseguiu engravidar. Deus fez um milagre, já muitos idosos, os dois. E Abraão ficou feliz que Deus estaria cumprindo a sua promessa através de seu filho Isaac. E conhecemos bem a história, como Isaac, como menino, Deus pediu que Abraão o oferecesse como sacrifício. Imagine naquele momento Abraão duvidando da promessa de Deus, duvidando da aliança que Deus havia feito com ele. Mas como será possível que eu seja pai de uma grande nação, se Deus levar o meu filho Isaac? Mas Abraão obedeceu, e com a fé chegou ao ponto de estar pronto a sacrificar o seu próprio filho. E Deus o poupou. Deus estava provando a fé de Abraão, mas Deus cumpriu a sua promessa. E Deus sempre cumpre. Então nós teremos a certeza da promessa de Deus. E sabemos. Não é apenas e esperamos que tudo aconteça para o bem, mas sabemos que sim. Veja em segundo lugar, qual é o conteúdo dessa promessa que nós encontramos em Romanos 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Tudo que acontece em nossas vidas é para um propósito. Deus tem uma razão em tudo que acontece. O versículo diz que é bem claro que todas as coisas contribuem juntamente. Não apenas as coisas boas, não apenas as coisas agradáveis, mas tudo, todas as coisas contribuem juntamente. Isso inclui as perseguições que nós sofremos em nossas vidas. Será que a perseguição que eu estou sofrendo serve para o bem na minha vida? De acordo com esse versículo, nós vamos ver que sim. Isso também inclui todos os problemas e todos os sofrimentos em nossas vidas. Será que todas as enfermidades que nós estamos passando pode ser para o bem? Sim, nós vamos ver isso, que tudo o que acontece na vida daquele que ama a Deus serve para um propósito de Deus. Então veja o conteúdo, tudo que acontece em nossas vidas. Às vezes nós queremos separar o bem do mal, nós queremos apenas receber aquilo que é agradável. Mas nós temos que entender que tudo serve para um propósito de Deus. Nós não podemos apenas desejar que a nossa vida seja uma vida de alegria e paz. Temos que aceitar as dificuldades, temos que aceitar os problemas, temos que aceitar tudo que vem em nossa direção, sabendo que Deus está no controle. Sabendo que Deus tem um propósito para aquilo, embora você possa não entender, mas serve para alguma razão. Tudo contribui juntamente para o bem, todas as coisas. Então nessa noite, veja no seu coração o que está te perturbando.
Veja na sua vida o que é que está pesando o seu coração. Qual é o fardo que você está carregando? Qual é a enfermidade que você está tendo que passar, ou as perseguições pela qual você está passando neste momento? Tudo aquilo, tudo serve para o propósito de Deus. Deus vê isso. Lembra da vida de Jó, um servo de Deus, um servo exemplar. Tanto é que quando o diabo, Satanás, chegou na presença de Deus, Deus disse para Satanás: veja o meu servo Jó, um servo justo, um servo em qual Deus estava contente. E claro, Satanás disse: mas a vida dele é muito fácil, ele tem muitas riquezas, ele tem saúde, ele tem uma família, é fácil servir a Deus quando tudo está indo bem. Então Deus permitiu que Satanás trouxesse dificuldades na vida de Jó. E conhece bem a história, mas Satanás então foi a causa da perda de todos os filhos de Jó. Jó perdeu num dia, 10 filhos da sua família. Todos morreram, e além disso, como se já não fosse grande a dor o bastante, a sua esposa o deixou. E as suas riquezas foram roubadas, tudo. Mas a promessa de Deus é que todas as coisas contribuem juntamente. Então Jó estava com fé em Deus, ciente de que Deus tinha um plano para a sua vida. E isso incluía as perseguições, incluía o sofrimento também. Veja o que diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. Portanto, também os que padecem, segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Espera aí, mas às vezes a vontade de Deus é que nós venhamos a sofrer? Sim. De acordo com a palavra de Deus, às vezes o nosso sofrimento é segundo a vontade de Deus. Agora, é claro que nós sabemos que às vezes o nosso sofrimento é por causa dos nossos pecados, consequências das decisões erradas que nós tomamos. Mas nem sempre. Deus permite sofrimento em nossa vida. Deus permite que nós venhamos a padecer em nossas vidas. Isso faz parte da vontade de Deus. Então, não pense que Deus tem te deixado nessa noite. Não pense que Deus está contra a sua vida simplesmente por causa de um problema ou de sofrimentos em sua vida. Deus tem uma razão para tudo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Quando nós estávamos treinando para fazer umas corridas, tipo Olimpíadas, eu me lembro muito bem das dores que o corpo sofre ao correr e o treino em que nós tínhamos que passar para estar prontos para a corrida. Olha, nós tínhamos que levantar cedo, nós tínhamos que sair num calor às vezes, dar muitas voltas, e os músculos do corpo já não aguentavam mais. Aí você diz: mas será que o treinador queria que você sofresse? Bom, de um certo ponto sim. Ele permitiu aquilo porque sabia que era para o meu bem. E aquilo então estava preparando o nosso corpo para um dia vencermos numa corrida. Então Deus também permite que certos problemas venham em nossas vidas, que certos problemas aconteçam, pois é um treinamento e Deus quer que nós passamos por isso. Então nós temos a certeza da sua promessa, nós vimos o conteúdo dessa promessa. Em terceiro lugar, veja o efeito dessa promessa em nossa vida. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. O efeito final em nossa vida será para o bem. O que vai acontecer com todas essas coisas em nossas vidas, tudo que acontece de acordo com a vontade de Deus, será para o bem. Ah, mas eu não vejo isso, pastor. Eu não vejo como isso pode servir para o bem na minha vida. Você não vê o final da estrada. Você não vê o final da sua vida. Você não vê a longa distância. A nossa vida se compara a um carro que está viajando no escuro da noite. E você apenas liga os faróis e você não consegue enxergar o destino. Você apenas vê alguns metros à frente do seu veículo.
Mas basta você rodar um pouquinho mais, que vai clareando mais alguns metros à frente. Enquanto você está caminhando naquele carro, vai clareando o seu caminho. Não adianta você pedir que o farol clareça até a chegada, até o seu destino final, pois isso não vai acontecer. Mas se você seguir viagem, você vai chegar. E Deus também não permite que nós enxerguemos o final da nossa viagem. Deus não permite que nós possamos ver o final da estrada, do caminho em que nós estamos percorrendo. Deus não deixa que você entenda às vezes e saiba qual será o final dessa etapa na sua vida. Mas Deus te dá graça e te dá a força para continuar dia após dia. Deus te permite que você dê o suficiente para dar mais alguns passos para frente, na fé do nosso Deus. Você não precisa enxergar o caminho todo, basta tomar mais alguns passos. Mas eu te garanto que tudo o que acontece em sua vida pode ser para o seu bem. Olha, se você perguntar para mim se eu gosto de comer ovo cru, eu digo que não. Eu lembro uma vez, quando nós éramos jovens, eu não lembro a razão, mas alguém estava tentando me convencer a comer todos os dias um ovo cru que faria bem para a minha saúde. Eu não me lembro a razão exata, mas eu tentei uma vez, pastor, mas engolir um ovo cru não é para mim, não. Se você me perguntar, pastor, o senhor gosta de comer pó royal? Quem gosta de abrir a lata do pó royal, pôr uma colherada e enfiar na boca assim? Pó royal? Já imaginou comer o pó royal? Agora, leite em pó eu até que gosto, né? Você põe a colher no leite em pó e a boca fica toda grudando assim, mas é gostoso. Quem já não fez isso? Mas pó royal? Não é bom não. Quem gosta de comer uma colherada de farinha de trigo puro? Talvez um louco por aí, não sei, mas farinha de trigo não faz bem. Não é gostoso. E olha, você pode falar muitas coisas que em si não são coisas gostosas. Mas quando você mistura tudo, e você tem noção do que está fazendo, e você põe as medidas certas e as quantidades certas, e você põe no forno, de repente pode sair um bolo maravilhoso. Que antes daquele bolo, a criança entra na cozinha e vê aquela bagunça, o pó royal para cá, o ovo para lá, a farinha para cá, e pensa, ixi, não vai sair nada de bom disso. Mas aí você mistura todos aqueles ingredientes que separadamente, talvez o açúcar ainda vai, mas o chocolate, mas assim, a maioria dos ingredientes separados e sozinhos não serve para degustar. Mas quando você mistura tudo, e aquela cozinheira, aquele padeiro, aquela pessoa que entende do que está fazendo, põe para assar, sai algo que é para o bem. Sai algo maravilhoso que podemos degustar. E os problemas em nossas vidas também são como o pó royal. O problema na sua vida pode ser como aquela farinha de trigo. A dificuldade pela qual você está passando, seja de enfermidade ou outros problemas, pode ser como aquele ovo cru na sua vida. Aquele que você não gosta. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de estar doente, ninguém gosta de passar por perseguições e tribulações. Mas o efeito final, quando nós confiamos no Deus que é soberano, na sua infinita sabedoria, no seu infinito amor, e quando nós deixamos Ele mexer aqueles ingredientes, deixamos Ele mexer em nossas vidas, e deixamos Ele colocar aquelas enfermidades e aquelas perseguições, confie em Deus, e um dia você vai ver o resultado, que vai ser para o bem. Hoje você pode não entender o porquê deste problema, mas confie em Deus, porque este problema pode ser útil para fortificar a sua vida espiritual, pode ser útil para encorajar outras pessoas, pode ser útil para te preparar para um outro problema maior que está por vir. Enfim, nós não entendemos tudo, mas o efeito é para o nosso bem. Então confie em Deus, confie naquela receita, que embora você não queira degustar das coisas separadamente, confie que vai sair um bolo gostoso. Confie que os problemas na sua vida vai servir juntamente
para o bem. Aí você diz, pastor, tudo bem, eu aguento tudo menos esse problema aqui. Eu podia ficar sem essa uma coisinha. Ou pastor, eu aguento tudo, mas essa enfermidade está me dando um incômodo. E a gente quer tirar uma coisa, tirar um dos ingredientes. E o bolo não sai certo. Você deseja que Deus retire uma das provações, ou às vezes o espinho na sua carne. Você pede a Deus, que esse cálice passe de mim. Mas Deus sabe que se Ele fizer isso, o bolo não vai sair certo. Já quantas vezes nós já não comemos um bolo, a minha esposa nunca errou na receita, mas eu já comi bolos de outras pessoas, né, que faltou o açúcar, ao invés do açúcar foi sal demais, ou esqueceu do ovo e ficou duro demais, enfim, o bolo não ficou gostoso, esqueceu de um ingrediente. E nós desejamos isso em nossas vidas, nós queremos que Deus tire essas provações, e ainda queremos que no final da vida seja maravilhoso, seja para o bem. Irmãos, nós temos que enfrentar as dificuldades. Deixe que Deus faça o que é melhor em nossas vidas. Lembra da vida de José? José no Egito. Imagine só o que passava pela cabeça de José. Deus havia lhe dado sonhos e ele contava para os seus irmãos, para o seu pai. E esses irmãos ficaram com ódio de José. Esses irmãos não gostavam dele, tinham ciúmes, enfim, queriam acabar com José. E encontraram com ele no campo e pegaram ele, maltrataram ele, jogaram ele no fundo de um poço. Imagine José então o que ele pensava naquele momento. Deus, por que isso? Eu tenho feito o bem para o Senhor, eu tenho vivido para o Senhor, por que permitiu que isso acontecesse? E depois tiraram ele do poço e venderam ele como escravo, como se já não fosse ruim, ficou de mal para pior. E José, imagine ele então, sendo levado para uma terra estranha. Deus, por que isso? E todas as etapas da sua vida, ele como servo de Faraó, depois acusado falsamente, e depois sendo colocado na prisão, enfim, passou por muitos problemas, e com certeza se fosse um de nós, é bem capaz que nós estaremos reclamando, e já largando da nossa fé em Deus, pois ninguém gosta desse tipo de ingrediente na sua vida, mas José permaneceu firme, e no final da história nós vemos que Deus tinha um plano perfeito para aquilo, tudo aquilo, todas aquelas coisas, o maltrato dos irmãos, ele sendo vendido como escravo, sendo acusado falsamente, colocado na prisão, esquecido, todas aquelas coisas contribuíram juntamente para o bem na sua vida. Você hoje pode não estar enxergando o bem que vai sair disso, mas confie em Deus. Confie em Deus para que Ele possa usar esses problemas para o bem. Veja, em quarto lugar, quem são os recipientes dessa promessa? Infelizmente, muitas vezes nós lemos até aqui, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. E nós achamos que tudo o que acontece na vida de qualquer um, vai ser para o bem dele. Mas nós esquecemos que às vezes, quando nós tomamos decisões erradas, e nós estamos afastados de Deus, ou nós estamos seguindo os nossos desejos e a nossa vontade, ou quando nós estamos em pecado, nestes momentos, não é tudo que vai contribuir para o nosso bem. Pois olha só o que diz o restante do versículo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha, esse versículo é bem claro ao nos ensinar que nós temos que estar em comunhão com Deus. Não é apenas um amor, sim, eu amo a Deus, pois você pode perguntar para uma boa parte do mundo, você ama a Deus? E muitos vão dizer, sim, eu amo a Deus. Não é apenas um amor dito, mas realmente a pessoa que está demonstrando o seu amor em obediência a Deus. A Bíblia diz que se me ameis, o que nós vamos fazer? Obedecer os seus mandamentos. Então você está amando a Deus? Você está cumprindo os mandamentos de Deus? Se você está
da melhor forma possível, buscando a vontade de Deus, servindo a Deus de coração, amando a Deus acima de tudo, então pode ter certeza que essa promessa serve para você. Amém? Pode ter certeza que se você está buscando os caminhos de Deus, então todas as coisas na sua vida vai contribuir juntamente para o maior bem, para a vontade de Deus. O problema é que às vezes nós tiramos os nossos olhos de Deus e entramos numa encrenca após encrenca. E nós nos confortamos com esse versículo pensando, esse problema vai servir para o meu bem. Este problema vai servir para o meu bem. E nós entramos em pecado pensando que vai dar tudo certo no fim. Mas esse versículo não é para você se você está em pecado ou desviado de Deus. Porque a Bíblia diz que para aqueles que amam a Deus, para aqueles que estão buscando a Deus, para aqueles que estão obedecendo a Deus. No versículo 29, antes disso, vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, Deus já sabia desde o início dos séculos quem seria salvo. E Deus já sabia desde o início dos séculos quem seria o crente fiel. E Deus já sabia desde o início dos séculos quem seria aquele crente que estaria buscando a Deus de todo o coração e amando a Deus. E Deus já deu uma proteção especial para este crente. E Deus já nos separou de acordo com este versículo. Não que ele decidisse quem seria salvo, quem não seria, ou que ele decidisse quem iria amar, quem não iria. Mas ele prometeu que todos aqueles que amam a Deus, que já foram chamados, que Deus está protegendo desde o início pelo seu propósito, sim, essas pessoas podem ter certeza de que todas as coisas vão contribuir juntamente para o bem. Eu espero que você possa então gozar dessa bênção, que você possa gozar dessa promessa deste versículo, que você possa ser uma das pessoas que está amando a Deus, que você está servindo a Deus, buscando a vontade de Deus em primeiro lugar. E se você for então, pode ter certeza de que Deus tem um propósito para a sua vida e todos os problemas servirão para o bem. Às vezes, nós olhamos para um problema como se fosse uma pedra de tropeço em nossa vida. Deus, se pudesse tirar esse problema da minha vida, está causando que eu fique tropeçando. Por que então, ao invés de cair, vez após vez, você não sobe em cima da pedra e use ela como um degrau para subir mais alto na sua vida? Deixe os problemas então servir como um degrau após degrau, que você vá subindo nas pedras ao invés de ficar tropeçando nelas, que elas possam ser úteis em sua vida. Nós não entendemos tudo, mas cada problema pode servir juntamente para o bem em nossas vidas. Veja em quinto lugar, então, através de tudo isso, através do que nós passamos, as dificuldades, as bênçãos em nossas vidas, tudo que contribui juntamente para o bem, qual é o alvo maior de tudo isso? Para que Deus permite que isso aconteça em nossas vidas? Por que nós temos que sofrer às vezes, e outras vezes Deus nos abençoa e nos dá paz, alegria, saúde? Por que tudo aquilo é misturado para o bem? Vamos ver uma razão que se encontra no versículo 29. Para serem conformes à imagem de seu Filho. Eu vou ler o versículo completo, diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha, irmãos, espero que tudo o que aconteça em sua vida possa ser usado para que você seja conformado à imagem do Filho de Deus. Tudo pelo qual você está passando deve te moldar, deve ser usado para que você seja mais e mais parecido
com Jesus Cristo. Amém? Olha, não deixe que os problemas sejam em vão na sua vida. Não deixe que aquele problema cause na sua vida amargura, ira ou raiva, e que nós percamos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Não deixe que isso faça com que você desvie e deixe de amar a Deus de todo o seu coração. E enfim, você perderá a oportunidade para ser mais conforme à imagem do Filho de Deus. Olha, o meu alvo essa noite é que outros possam olhar para a minha vida e dizer: este homem parece com o Filho de Deus. Você deveria ter este alvo na sua vida, que tudo que você faz, outros podem olhar para você e dizer: olha, este parece com o Filho de Deus. Será que os demais parentes, os seus irmãos, os seus filhos, podem dizer: pastor, o meu pai parece com o Filho de Deus. Pastor, a minha mãe parece com Jesus Cristo. Olha, nós devemos almejar isso, que outros possam ver Cristo em nossa vida. Tudo aquilo será inútil se nós deixamos desperdiçar. É como o ouro. Deus promete que as dificuldades e as provações em nossas vidas sejam usadas para lapidar a nossa vida como diamante, ou para purificar as nossas vidas como ouro. E se você não deixa que Deus faça isso, você vai sofrer em vão e a sua vida não será como Deus quer. Deixe Deus lapidar o seu coração. Deixe Ele usar a sua vida, as perseguições, os problemas, para que você saia mais puro do que o ouro. E que as pessoas ao seu redor possam olhar para ti e dizer: eu vi Cristo naquela pessoa. Estou vendo Jesus Cristo. Estou vendo um pouquinho de Deus, da santidade de Deus nessa vida. Olha, o nosso alvo deve ser isso. Deve ser que: Deus, eu te amo. Deus, eu estou te servindo de todo o coração. Então use todos esses problemas na minha vida para o bem, a fim de que eu seja mais conforme a sua imagem. Amém? E se nós podemos sair daqui essa noite cientes de que os problemas serão usados para a glória de Deus, se nós estivermos servindo a Deus, na vontade de Deus, amando a Deus, então nós podemos ser mais e mais conforme a imagem do Filho de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Nós temos uma escolha: ou nós vamos nos conformar à imagem do Filho de Deus, ou nós vamos nos conformar com este mundo. Olha, você vai ser moldado de uma forma ou de outra, e Deus quer que você seja moldado conforme a imagem do Filho de Deus. E o mundo, Satanás, quer que você seja moldado conforme o mundo. Qual será? Você está aceitando o martelo de Deus na sua vida, lapidando a sua vida? Você está aceitando o fogo de Deus para purificar a sua vida como ouro? Ou você está reclamando dos problemas que Deus tem colocado na sua vida? Nós temos que entregar todos os problemas e ao mesmo tempo agradecer a Deus por todas as bênçãos e vitórias, sabendo que o fim vai ser para o bem. Se você pudesse saber o futuro da sua vida, ou até o dia de hoje, há muitos anos atrás, será que você teria tomado outras decisões? Se você pudesse ver o final da sua vida, será que você estaria tomando outras decisões? Eu acho que todos nós estaríamos repensando decisões que nós temos feito. Então não vamos nos arrepender, vamos tomar as decisões hoje que seriam de agrado a Deus. Vamos decidir: Deus, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor conforme a minha vida como a imagem de seu Filho. E no final de tudo, que outros possam olhar para mim e ver Cristo na minha vida. Um dia nós todos iremos morrer. Nessa semana passada, eu acompanhei uma das pessoas que está frequentando a nossa igreja em Ribeirão, na perda de um parente. Nós fomos no velório e nós acompanhamos o enterro. E nós fomos lembrados que a nossa vida é muito rápido. Nossa vida é como um vapor. E ao chegar no cemitério, eu me lembrei que às vezes uma frase é colocada
ali para lembrar a vida dessa pessoa. Nem sempre. Mas se você pudesse ver a frase que seria escolhida para o final da sua vida, qual seria essa frase? O que será que outros vão dizer da sua vida quando você partir daqui? O que será que outros vão dizer de nós? Olha, eu quero que outros possam dizer que eles viram Cristo na minha vida. Que através dos problemas, das dificuldades, de tudo aquilo, que Deus mexeu aquilo e fez algo maravilhoso, que foi para o bem. Então não adianta, se você não está amando a Deus e servindo a Deus, isso não vai ser para o seu bem. Mas se você está, então Deus pode usar tudo para o bem da glória de Deus. Oremos.